Tá no ar o Pode Cuidar, o seu podcast de saúde, com papos leves e descontraídos. Hoje estamos aqui para falar de um assunto muito sério, câncer de boca. E vamos falar também dessas modinhas que está acontecendo entre adultos e adolescentes. Uso de cigarros eletrônicos, vapes, e com um convidado muito especial que entende tudo sobre o assunto. Ana Paula, apresente o nosso convidado. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Arlindo Aburadi, dentista, doutor em patologia bucal, especialista em câncer de boca. Inclusive, foi o tema do seu doutorado pela USP, né, doutor Arlindo? Isso, sim. Seja bem-vindo ao Pode Cuidar, Arlindo. Bom, obrigado pelo convite. É uma satisfação imensa estar aqui, porque quando a gente participa desses momentos, né, eu acho que é muito importante a gente comunicar com as pessoas, né, esse tema de extrema relevância. Mas principalmente quando são duas pessoas que eu conheço e admiro muito. A Débora, nossa, uma das pessoas que eu acho mais incríveis que eu conheci na minha vida toda. Então, estou muito contente de estar aqui. Obrigada. Obrigado e vamos já direto para a primeira pergunta. Eu estava lendo na internet ontem que o cantor Zé Neto, da dupla sertaneja com Cristiano, ele disse que ele teve muito problema com vape, inclusive ele entrou em depressão porque o vape estava impedindo ele de fazer o que ele mais gosta de fazer, que é cantar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dos males do vape. O vape, ele surgiu no Brasil como cigarro eletrônico, né? E logo que ele surgiu, eu fui convidado pelo portal Terra a escrever um artigo, mas isso há muito tempo atrás eu até defendi o vape, falando que porque a proposta no começo era substituir o cigarro convencional. E a ideia era que a pessoa começasse a usar esses vaporizadores, né? Porque ele tinha um pouco de nicotina, a fumaça, ela não era quente. Então, tinha um monte de situações ali que, teoricamente, elas seriam menos agressivas para o corpo. Na verdade, nem seriam agressivas. E isso a pessoa conseguiria parar de fumar com mais facilidade. Como já tem mais de uma década que esses vaporizadores estão sendo usados, agora começaram a surgir os problemas, né? Essas questões que envolvem esses produtos que interagem com a saúde humana, leva-se um tempo para a gente descobrir quais são as verdadeiras sequelas, e às vezes algumas décadas. E a gente sabe hoje, já é muito reconhecido, os problemas respiratórios pulmonares que esses vaporizadores trazem. Essa questão emocional fica difícil a gente dizer, né, debater, mas sem dúvida nenhuma, o que a gente acompanha hoje é sequelas muito graves, né, do uso desses vaporizadores e em alguns casos até mesmo pacientes, quando produzem alguma infecção mais séria, o tratamento não consegue com antibiótico, até mesmo internação hospitalar não consegue combater e o paciente chega até a morrer. Então, hoje você está retificando o seu posicionamento anterior. Vape faz mal e não substitui cigarros normais, né? Não substitui. Não, ele é até usado para substituir, até porque porque um dos problemas dele também são aqueles os odores que os saborizadores, as fragrâncias, né? Que são usadas também, são muito agressivas para o corpo. Só que na época que eu escrevi o artigo, é importante deixar claro... Não era conhecido isso ainda. Não era conhecido, eu fui estudar. Tá? Estudei bastante e realmente os primeiros que chegaram no Brasil, acho que eles eram importados da China, né? Porque nos países asiáticos, naquele leste europeu, Ásia, ali, o problema do cigarro nas mais diferentes formas é muito sério. E a proposta lá era justamente porque o cigarro ele tem impacto na saúde pública, né? Muito grande. Só que aí eu fui estudar e realmente era muito interessante. E eles fizeram todo um marketing, né? Também, todo um marketing dizendo que não tinha o aroma de tanto incômodo como tem a nicotina tradicional, o cigarro tradicional. A indústria do cigarro é muito grande, muito forte, né? E eles vieram com esse marketing para tentar combater essa Eu lembro essa assim indústria, que meu né? artigo foi extremamente bem aceito, né? E vários outros lugares se produziram. Hoje você se arrepende? Eu acho que eu fui usado, assim. Foi induzido. Porque eu fiquei tão empolgado, né? Poxa, você foi eu vou induzido, escrever na verdade, artigo, sabe assim, para um portal veículo nacional. Conhecido. Tava empolgadíssimo e depois eu falo, poxa vida, o que eu tinha que fazer isso? Enfim. Mas trocar, então, o cigarro pelo vape é 6 por meia dúzia. Às vezes até pior, porque a pessoa que fuma, o pulmão já é abalado, né? Já é comprometido. E quando você substitui o vape, talvez seja até pior. Então, quem fuma o vape, né, o cigarro eletrônico, tem o hábito em dizer que é mais fraco que o cigarro, faz menos mal que o cigarro. Isso é verdade? E quais são as doenças que o vape pode causar? Então, para algumas coisas, porque daí porque é importante a gente chegar no câncer de boca, né?
Porque o vape, assim, como ele não tem a temperatura elevada, porque ele é frio, né? Não tem porque o cigarro, ele queima, aquela fumaça entra no corpo quente. Então, um dos problemas, uma das situações que favorecem o desenvolvimento, né, do câncer, tanto de boca, de garganta, de pulmão, são os produtos químicos que o cigarro contém associado a essa elevação de temperatura que ele provoca nessas partes do corpo. Uhum. E o vape não teria essa elevação de temperatura. E realmente parece que uma pessoa que usa o vape é câncer de boca mesmo, acho que câncer de garganta, ele não favorece tanto o desenvolvimento dessas doenças quanto o cigarro convencional. Só que ele traz uma série de outras sequelas que elas se desenvolvem mais rápidas e mesmo assim acaba tendo sequelas importantes para a saúde das pessoas. Como a Débora acabou de falar, e hoje em dia a gente consegue ver a divulgação das pessoas conseguem, aquilo que elas passam, né? Elas conseguem postar nas redes sociais e muitas vezes acaba tendo um alcance muito grande, né? A informação chega mais rápido. Então, direto tem pessoas falando, né? Eu estava usando o vape, enfim, a Débora falou, é um modismo, realmente. Quais são as doenças que mais comuns ao uso do vape? Digamos assim, quem nunca fumou o cigarro convencional e passa a usar o vape. A gente vê isso muito nos jovens hoje, né? E só usa o vape. Quais são as doenças e maiores sequelas? A diferença é que o cigarro, ao longo dos anos, o cigarro convencional, ele está muito associado ao câncer de boca, de garganta, de pulmão também. O vape não, ele é associado a infecções pulmonares, né? Por conta dessas substâncias químicas. Então, ele acaba desenvolvendo essas formas de pneumonia que tem essa dificuldade no tratamento. Sim. Tá? Já teve algum paciente que você atendeu, paciente jovem, adolescente, que desenvolveu câncer de boca por causa de cigarro ou por causa de vape? Uhum. Então, em 2022 eu escrevi um artigo também falando porque câncer de boca em paciente jovem é raro. E eu fui estudar um pouquinho para traduzir isso para a população, mas ele acontece. E um detalhe do câncer de boca em paciente jovem é que ele é extremamente agressivo. É praticamente incurável. Mata, é praticamente incurável. E, assim, e rápido, né? Só que ele não tem associação com o vape, também não tem associação com o cigarro convencional. Uhum. E uma curiosidade até, curiosidade mesmo, né? É que, por exemplo, a pessoa, mesmo adulto que desenvolve o câncer de boca e não é fumante, provavelmente esse câncer de boca é mais agressivo do que o do próprio fumante. Do que o do fumante. Isso não significa porque quando eu estou dando aula eu falo isso, né? Os alunos falam, então eu vou fumar. Mas não é isso. É porque a quantidade de pessoas que desenvolvem câncer de boca e fumam é absurdamente maior do que quem não fuma. E no paciente mais jovem, porque o que acontece? Na disposição do corpo, na disposição da célula, as alterações genéticas, falando mais tecnicamente, a disposição do corpo para desenvolver o câncer, quando não é fumante, ela é muito forte, tá? E quando o paciente é mais jovem, é mais forte ainda. Ele já nasce com essa predisposição? Todo paciente que tem câncer, já tem a predisposição. Mas e o que não é fumante, o jovem? É uma predisposição mais contundente. Né? Aí, assim, o que a gente alerta? Eu já tive casos de paciente jovem com câncer de boca, até um paciente que a tia dele era dentista. E eles, na época, me procuraram. Era um rapaz de... Uma história muito marcante. Ele tinha 18 anos, ele fazia odontologia. Nossa. E surgiu uma lesão na língua dele. E logo que surgiu, eles me procuraram. E eu falei, olha, faz uma biópsia, né? Você tem que... Aí ela procurou outros... Dói? Ou é uma lesão... Câncer, não. Não dói? Pra fazer a biópsia, né? Que você tá perguntando. Sim, né? não. Essa lesão que surgiu na língua. Não dói. Não dói. Câncer geralmente não dói. Tá? Entendi. Então eles perceberam que tinha uma lesão. Não, viram, porque, né? Porque vai tendo, mesmo discretamente, vai tendo um aumento de volume. E em boca, Ana Paula, o que acontece? Qualquer aumento de volume que tem, a gente percebe. Porque a língua fica, sabe, ela é acomodada, então ela já começa a... Ele sentiu, né? Sentiu. Que tinha algo diferente. E também outra coisa que acontece, esses tecidos, geralmente quando tá formando câncer, vai ficando um pouquinho áspero e vai ficando endurecido. Mas quando a tia dele me procurou e me relatou o caso... Ela até fez um exame preventivo, né? E esse exame eu tenho ele guardado até que eu dou ele em aula. E eu falo, é necessário a realização de biópsia. Só que ela procurou outros profissionais também. E eles falaram que era trauma da mordida,
sabe? Sim, desconhecimento total, né? Desconhecimento É. mesmo. Por isso que Só a que o gente que aconteceu criou com esse menino? Pode Cuidar, que é exatamente para isso, para a gente alertar as pessoas de que qualquer alteração pode ser algo grave, pode ser algo simples, mas se for grave, tem que buscar e saber orientação. Quem procurar, qual profissional procurar, né? E nesse caso, assim, aí falaram que não precisava fazer nada, né? Que a lesão ia desaparecer. Aí, em 3 meses depois, a lesão já estava bem maior. Já é o tempo suficiente para avançar, daí, né? quando fizeram a biópsia, aí a lesão já foi realmente constatado, foi diagnosticado o câncer. Só que como ele cresce muito rapidamente, mesmo nesse período curto, já não tinha muito como assistir esse paciente com cirurgia. Deus, Depois 18 anos. 18 anos. Ele morreu? Morreu com 6 meses de evolução da doença. Não Nossa. acredito nisso. Agora sim, é raro, tá? Câncer de boca. Mas o que causa câncer em adolescente, por exemplo? Não, a gente chama isso tecnicamente de predisposição genética. Né? A pessoa nasce com essa disposição. Só tem uma chance de curar esses casos. Só tem uma chance de curar esses casos. É no início da doença, bem no início. Quanto mais fazer cedo o diagnóstico. descobrir. Porque o câncer, de uma forma geral, né? Esse é um termo muito conhecido na área da oncologia. Tratamento do câncer é o diagnóstico precoce e tratamento cura do câncer. Diagnóstico precoce e tratamento rápido. Diagnóstico precoce e tratamento rápido. Até tem gente que fala que a única forma de você ter certeza que curou o câncer, tem alguns pesquisadores da área da oncologia que falam, é você tratar o câncer antes dele virar câncer. Como isso é possível? Então, você tem uma lesão que pode ser um câncer, aquelas que nem boca, geralmente formam úlceras que parecem afta, bolinhas, lesões brancas em boca. Em outras partes do corpo, sempre o câncer, ele tem uma forma de começar que ele vai evoluir para câncer, mas ainda não é. Então, você trata essa lesão antes dela virar câncer. Qual profissional procurar? Nos casos de câncer de boca, não. Uma lesão na boca. Tô com uma feridinha, tô com uma bolinha branca, uma afta que eu tô vendo que tá mais persistente. Não me procura, quem tiver com esses problemas pode me procurar. Sim, mas, procurar o doutor Arlindo, mas no caso de dentista, gastro, né? Porque assim, às vezes a gente vê que a afta, a pessoa vai num gastro. Tem médicos que são especialistas, né, no diagnóstico de câncer de boca. Sim, um onco, né? Porque a pessoa vai falar, não vai... Eu, porque sinceramente, eu te pergunto isso. Ele, em tese, então, ele por tem que eu te pergunto isso? Porque eu acho que o câncer de boca é a última coisa que a pessoa vai pensar. Ela vai falar assim, pode ser sapinho, pode ser afta, pode ser que eu esteja com gastrite, pode ser que eu esteja com uma estomatite, sabe? Porque é o que a gente mais ouve, que é o que é mais comum. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu acho também que a gente tem que ter cuidado para não alarmar excessivamente a população. Sim. Porque câncer de boca não é tão comum, por exemplo, como câncer de pele, câncer de mama, câncer de próstata. Eu acho que a gente tem que informar. Caso alguém, né, que tenha acesso a essas informações, como você falou no caso da sua mãe, depois até passa umas recomendações, mas alguém que tem uma bolinha na boca, uma feridinha... algo que surgiu novo, que está percebendo que está incomodando. Que não regride, né? Que não cura. O dentista que encaminha, geralmente? Ele pode procurar um dentista, tá? Só que, assim, uma das coisas que acontece com frequência, isso tá errado, é que o dentista olha, muitas vezes até medica. Só que essa não é a técnica correta. O correto é, se tem alguma lesão em boca, ele tem que fazer ou o exame preventivo de boca, que é o mesmo que as mulheres fazem no ginecologista. O Papa Nicolau. Tá? É uma forma de Papa Nicolau, mas em boca. Tá? Até aqui no laboratório a gente faz uma técnica que é em meio líquido. Essa técnica é super avançada. A gente consegue diagnosticar fungo, vírus, sem ter que repetir o exame. É extremamente elaborado esse exame. Chama citologia em meio líquido. Ou a biópsia. Que nem assim, tem uma bolinha, essa bolinha tem 6 meses, 1 ano, necessariamente tem que fazer a biópsia. Não é olhar e falar, não é nada. A maioria das vezes são lesões que se manifestam sem grande relevância, né? Só que todas as lesões de boca, necessariamente todas, tem que ter um diagnóstico no papel. Já teve algum caso que você foi tratar e a pessoa estava achando que era só uma afta e era câncer? Já, alguns, né? E é uma curiosidade, assim, eu falo que isso é uma das ingratidões que a gente tem da nossa profissão, né?
Porque quando chega o paciente com câncer pequenininho no início do desenvolvimento, porque o dentista, ele não trata câncer, ele auxilia o tratamento. Mas quando o câncer, a lesão é pequenininha, e você suspende uma afta que já tem 2 semanas, 2 meses, 3 meses, às vezes a gente não consegue fazer aquilo que é tirar só um pedacinho, né? A gente consegue tirar toda a lesão. E a gente até, nesses casos, já aconteceu algumas vezes comigo, tá? O câncer estava no comecinho do desenvolvimento, aí eu tirei toda a lesão, né? A equipe que estava comigo. E depois, quando o paciente foi informado, né, de que era câncer, obviamente ficou muito surpreso, porque Sim. passou por outros profissionais, todo mundo afirmava, né, com convicção que era uma afta. E até depois, assim, quando ele foi ser encaminhado para um oncologista ou para o cirurgião de cabeça e pescoço, que eles também, nesses casos, esse paciente tem que passar por esse encaminhamento, o próprio cirurgião de cabeça e pescoço às vezes pedia assim, traz a lâmina, eu quero ver, confirmar. E a ingratidão vem que, na verdade, você faz para o paciente, né? O que melhor pode ser feito nos casos de câncer de boca, que é tratar essa lesão exatamente no início. E o paciente, muitas vezes, ele não vai reconhecer o que você evitou de acontecer com ele, né? Que são mutilações muito grandes, porque o câncer de boca, como ele cresce rápido, então, geralmente, as cirurgias de tratamento, elas são grandes, elas são muito mutiladoras, e também tem a condição dela ser uma região muito exposta, a mais exposta ao corpo que é a face, né? Quais deformidades que podem dar, assim? Não, você tira um pedaço do rosto, muitas vezes, né? Às vezes tira grande parte da língua, a língua toda. Tem casos assim que você tira toda a mandíbula. Mas aí tem que usar prótese? Então, tem uns casos que consegue reabilitar, outros nem tanto. Né? Tem algum problema na fala, né? Não, sim, vários problemas, né? Alimentação e tudo mais. Isso mexe diretamente com a autoestima, né? Porque o rosto, né? Saúde mental, né? Esses pacientes, até geralmente, esses pacientes que passam por esses grandes tratamentos, né? Aqueles que conseguem ainda sobreviver, que é um número muito pequenininho, geralmente eles ficam reclusos, né? Eles não conseguem. Não tem mais vida social. Não tem mais vida social, não tem né? interação social, justamente por isso. E geralmente o câncer de boca atinge, assim, que idade? Você tem alguns dados do Brasil? Tenho sim. Todos os anos acontecem no Brasil aproximadamente 15 mil casos de câncer de boca. Ele é mais comum depois dos 50 anos, mas depois dos 40 anos. Se o paciente é fumante, vou trazer uma informação baseada em dados científicos. A Índia, como os países em volta, eles têm... Falei agora há pouco, eles têm um problema muito grande com o cigarro, principalmente o fumo mascado, né? A população é muito carente, sem informação, então esse hábito é muito comum. E o tipo mais comum de câncer da Índia, daqueles países ali, é o câncer de boca. Chega a representar 60% de todos os tipos de câncer. Então o governo tem um esforço muito grande para tentar... tirar essa cultura, né? Tirar essa cultura e também identificar essas lesões no começo, porque o tratamento é muito caro. Sabe, o impacto disso, né, para as finanças do governo é muito alto. Então, o que eles recomendam? Então, por exemplo, pacientes que são fumantes depois dos 40 anos, né, esses artigos que os pesquisadores indianos escrevem, eles identificaram que a melhor forma de prevenir evitar e tentar... reduzir? Fazer com que o câncer se desenvolva, né? Ele ser acompanhado por um profissional dentista de 6 em 6 meses, tá? E se tiver alguma alteração suspeita na boca, fazer a biópsia para identificar logo. Então, esse monitoramento é muito importante. Mas, geralmente, assim, são... o perfil epidemiológico, né? As pessoas que mais têm câncer de boca são homens depois dos 40 anos de idade e tem essa relação com o fumo. De um tempo para cá, outro agente etiológico, outro causador do câncer de boca é o vírus chamado HPV, né? Que é o mesmo que causa o câncer do colo uterino, exatamente o mesmo. Aí a região mais assim da boca, mais perto, a gente fala posterior, né? Que seria mais perto da garganta, ali mais na língua, mais próximo da garganta, toda essa região próxima da garganta. Só que o HPV, ele mudou um pouquinho o perfil do paciente com câncer de boca, né? Porque o HPV, ele acontece tanto em homem como em mulher, tá? E geralmente em pacientes mais jovens. Então, hoje a gente vê um grande número de pacientes, né? Com câncer de boca com menos de 40 anos. E geralmente esses tumores, esses casos de câncer de boca tá relacionado com a infecção por esse vírus. E como a gente contrai esse vírus, né? Contato íntimo. Toda forma de contato íntimo.
tá? Até do câncer de colo uterino sempre foi muito discutido que é contato sexual, né? Parece que o contato sexual acontece só com o órgão genital, né? Mas não, beijo na boca. Hoje beijo na boca transmite também, né? Em 1982, nos Estados Unidos, o número de casos de câncer de boca relacionado ao HPV foi 82 foi 3 vezes menor do que em 1998. E você vê, a gente tem muito mais informação e orientação, né? Uhum. Agora, mais recente, sobre os perigos do HPV do que em 82, né? Mas a gente vê que os jovens também estão praticando mais sexo e estão cuidando menos dessa questão do contágio e da proliferação das doenças sexualmente transmissíveis. Agora, né? O pessoal que pesquisa esse tipo de situação, eles falam muito que o número de parceiros hoje é maior. Isso né? é determinante. Sim. Eu queria Não que assim que as pessoas, não que estejam fazendo mais, tipo assim, não que as pessoas hoje façam mais sexo, né? Sim. Fazem com mais gente. Até tem muita gente que fala que antigamente fazia-se muito mais sexo, principalmente né? entre os jovens, né? Mas os jovens, eles têm um número maior de parceiro. Sim. Sabe? Eu queria voltar um pouquinho na questão que você falou da bolinha. A gente viu aquela atriz Heloísa Périssé, que ela descobriu câncer de glândula salivar. Câncer de glândula salivar. No começo, tudo porque sentiu uma bolinha. É. Mas como que identifica isso de forma mais rápida? Porque assim, tudo bem, você está dizendo aí que tem que notar e tal, uma alteração, mas tem gente que não nota, acha que é uma afta, uma coisa boba, não presta atenção. Como Vamos é que faz falar das isso no bolinhas dia a dia? primeiro, né? E depois a Sim. gente volta para... Acho que é importante falar da afta também. E esse caso, até ele é bem ilustrativo dessa situação. Porque a bolinha, principalmente assim, no céu da boca, tá? Ou na bochecha, por dentro, no lábio superior, no lábio inferior, pode acontecer também, mas geralmente no lábio inferior acontece uma lesão que é benigna. Então, assim, a glândula salivar é uma estrutura que produz saliva. A gente tem 3 que são grandes, né? Que essa é aquela que quando a gente tem cachumba enche, mais 2 aqui embaixo. Só que dentro da boca tem mais de 500 glândulas salivares pequenininhas. E essas glândulas salivares, elas com muita facilidade desenvolvem tumores também. E muitos deles são câncer. Só que a questão do câncer de glândula salivar é que como ele, mesmo câncer, tem os tumores benignos, né? Mas mesmo câncer de glândula salivar, a evolução dele é muito lenta. Então, o paciente sempre acha que não é algo sem importância, né? E nesses casos, é importante o profissional que avaliar esse paciente, ou o médico que trabalha nessa área, ou o dentista, ele fazer a remoção e mandar esse material para análise. Porque, às vezes, aí a gente está falando de uma coisa assim, extremamente absurda, é que, às vezes, o profissional tira essa lesão e joga no lixo. Só que essa lesão, dificilmente ela vai ser, sem fazer a análise correta, você vai saber se ela foi removida completamente. Tá? Aí o que acontece? Ela continua crescendo e muitas vezes ela cresce aí pra dentro. Aí quando ela vai se manifestar, fica mais tá maior, mais vê. silenciosa. E aí vem Então, mais agressividade, nunca né? subestimar, né? Independente do profissional que identifica, te retirar aquilo e encaminhar para patologista. Isso, porque o que acontece é isso, as pessoas subestimam, né? A grande maioria realmente é uma condição sem importância. Às vezes, algum trauma que teve e forma essas bolinhas. Mordeu, tá? Até porque boca tem muito disso, exatamente. A gente morde, machuca. Sim. Quem tem bruxismo, um aparelho, quem tem bruxismo, morde aqui do lado. Todas essas Tem situações o uso das favorecem. placas hoje, né, para bruxismo. E aí a pessoa usa, começa a machucar, fala, é a placa. Sim, tudo isso acontece. Mas só que assim, obviamente, quando a pessoa usa um dispositivo desse, quando o paciente usa um dispositivo desse, a gente consegue fazer essa associação. Sim. Só que às vezes o paciente não usa nada, que nem esse rapaz que eu falei, né? Assim, poxa, ele, com 18 anos de idade, por que ele começou a morder a língua do nada? E ele falava que não mordia a língua, né? Então, assim, às vezes a gente subjuga muito também, sabe? Você tem que... Não dá importância, né? Tem que ter uma certa convicção justamente para não deixar essas situações acontecerem. O maior desafio Mas hoje... tem uma situação também que é importante relatar, eu como profissional entendo isso, é que a gente nunca quer dar uma notícia ruim para o paciente. Sim. Então, quando você vê, imagina, você vê isso que a gente chama de bolinha, né? Vê um nódulo, você vai falar, poxa, isso pode ser um câncer para o paciente?
Paciente que é câncer, que tem fobia de câncer, nossa senhora, ele vai ficar em desespero. Na verdade, eu acho que a maioria das pessoas tem fobia de câncer. Só que eu acho que tem formas, né? De falar, olha, isso até acho que não é nada, acho que é razoável falar isso, mas vamos fazer o exame, sabe? Ou encaminha para um outro profissional. Fala, eu te oriento a procurar um profissional especialista em boca, né? Sim. Já que não quer ter que dar esse diagnóstico, mas encaminhar. Eu tenho uma dúvida sobre câncer de boca, que é o seguinte, a gente, assim, quando imagina câncer de boca, não sei você, Ana Paula, mas eu imagino que é só cigarro, eu só imagino cigarro. Sim. Mas aí tem a questão do álcool também, né? E eu queria saber o que causa câncer de boca. O que pode ajudar o que pode ajudar? A alimentação, né? Por exemplo, alimentação, mais higiene bucal. Eu queria que você desse uns exemplos práticos, assim, pra gente. Assim, essa questão, quando a gente chega para discutir esses fatores como uma alimentação não adequada, né, isso que a gente chama de má alimentação, fica naquela condição, assim, que o organismo, ele não seria tão bem nutrido e afetaria o sistema de defesa e, sem dúvida nenhuma, o sistema imunológico, ele ajuda a combater o câncer, mas é uma condição mais teórica. Na prática mesmo, que a gente relaciona com o câncer de boca, como os agentes causadores, é o fumo, o HPV. O álcool, ele tem uma relação quando é usada junto com... Quando ele o álcool e o cigarro juntos, tá? Aí realmente teria essa relação. Mas assim, se a pessoa, por exemplo, que bebe cerveja, não em grandes quantidades... Ou até uso de droga pode causar? Não tem nenhuma relação específica, assim... Tem estudos, o uso de droga é muito curioso, porque a gente, por exemplo, a maconha por muito tempo ela foi tida como uma droga benéfica para o corpo, né? Aí assim, até eu já li algumas críticas, né, que falavam assim que o meio acadêmico era muito condescendente com a maconha, no meio científico. Mas depois começaram a surgir alguns estudos e a maconha, sim, ela tem o potencial grande de provocar câncer de boca e de pulmão também, mais que o cigarro normal até. Olha. Só que, voltando ao que causa o câncer de boca, os agentes causais, né, aquilo que reconhecidamente causa o câncer de boca, esses que eu falei, né, o álcool ele teria essa associação com o cigarro, tá? Mas quem fala assim, o álcool provoca câncer, o álcool provoca uma série de, né, outros tipos de câncer. Mas no caso de pessoas alcoólatras, por exemplo, todo dia... A probabilidade é maior? A probabilidade é maior? É maior, mas principalmente quando é usada com cigarro. Quando associada, é fumante, né? Quando é associada. Com vape ou cigarro, né? O vape não tem essa relação ainda. Cientificamente não tem. Estudos ainda. Depois acho que é interessante falar das narguilés, né? Hoje começam a sair alguns estudos que mostram que a narguilé, sim, tem essa relação também com alguns tipos de câncer, entre eles o câncer de boca. Só que o principal agente que causa, aquele que principalmente causa o câncer de boca, é a má higiene. Porque os hábitos de má higiene, a boca da pessoa, ela fica muito contaminada. Então, aquele meio bucal, ele fica muito alterado. Então, por exemplo, a pessoa, às vezes, assim, ela foi contaminada pelo vírus HPV na boca, né? Só que se ela tem hábitos de higiene adequadamente, ela acaba limpando. É uma limpeza física mesmo, de escovar os dentes, sabe? Passar fio dental. Passar o fio dental. Então, assim, se ela tem os cuidados, né? Se ela é bem orientada por um dentista, como faz a higiene de boca correta... Pode conviver ela tem... com isso. Hein? Não, ela elimina. Porque o vírus, no caso, ele tem que entrar dentro da célula. Ele tem que infectar a célula. Então, a pessoa elimina. Então, as substâncias do cigarro também. Substâncias do cigarro causam câncer quando o paciente higieniza bem a boca, ele elimina essas substâncias. Então, esse paciente elimina a probabilidade, é isso? Não, elimina a substância química do cigarro e diminui a chance de ter câncer de boca. Entendeu? Eu não sabia. Eu também não. Então, assim, discute-se muito pouco. Eu vejo, até eu critico muito isso dos dentistas, que os dentistas falam muito do cigarro, que causa câncer de boca, da bebida alcoólica. Mas não falam dessa asepsia, da importância não fala da higiene do hábito, de boca, né? Porque, assim, socialmente, quem é o responsável pela saúde bucal da população? Os dentistas. Então, é a falha nossa da odontologia. Então, enquanto a gente não assumir essa responsabilidade nossa, também vai ficar assim, vai demorar mais para a gente conseguir combater esse problema de forma mais eficiente. É engraçado, né? Eu nunca vi nenhuma campanha do governo federal ou
do próprio CRO, orientando isso, né? Nenhuma campanha de marketing, né? Nos grandes veículos, dizendo da importância da saúde bucal, da higiene bucal, né? Porque as pessoas que estão próximas, né, do poder público, eu vejo isso com muita clareza, elas conhecem muito pouco desse tema. Acham que isso é algo comum, Não, que faz parte do dia a dia das pessoas, né? E são temas assim que, como as pessoas desconhecem, né, acaba que não dão a devida relevância. Tá? As pessoas ligadas a essas instituições, né, essas autarquias, ao próprio governo, né? O maior desafio hoje é federal. A falta de informação. Ou o que você atribui hoje a maior dificuldade para as pessoas se informarem sobre o câncer de boca? Você fala as pessoas a população como prevenção, né? Como prevenção. Eu acho que nós que somos profissionais da área, né, que trabalhamos com isso, nós temos que debater, problematizar isso mais com a sociedade, né? Sim. Eu não estou querendo tirar meu corpo fora, mas eu faço isso há 20 anos. Escrevo artigo, dou entrevistas e tento falar dessa forma mais prática mesmo. Ó, tem que fazer isso, né, para chegar nesse resultado. Só que agora, aí também falta os dentistas. Assim, o que eu vejo, né, a gente não pode generalizar, que realmente muita gente tem essa preocupação, mas o número das pessoas que tem essa preocupação ainda é muito incipiente para ter um impacto. Ainda precisa crescer. Tem que aumentar muito. Eu queria voltar só um pouquinho ali na questão que você falou dos causadores. Eu queria saber do sol, porque a gente toma sol aqui, a gente tem interesse, né, de saber do câncer de lábio, né, no caso. O sol impacta nisso? Muito. Nossa. Mas a gente passa protetor solar, tem que passar protetor solar e labial? Assim, é engraçado, a gente não tem o hábito de passar, eu falo a população em geral, não tem o hábito, inclusive os dermatologistas não orientam isso, passar o filtro solar no lábio. Tem um específico para lábio, né? Inclusive o câncer de lábio provocado pelo sol, pela incidência da radiação ultravioleta do sol em Mato Grosso, é muito alta, porque com essa questão da fronteira agrícola, né, de ter chegado no estado na década de 70, a população da região sul do país veio para cá e são pessoas que têm a pele muito clara. E quem tem a pele clara, ela tem uma facilidade maior, né, para desenvolver essas alterações provocadas pelos raios solares. E isso também, o lábio inferior, a posição do lábio, a posição anatômica, favorece essa incidência dos raios solares e com isso acaba que o câncer de lábio inferior, na nossa região, tem muita incidência. Olha isso. E esse pode ser comparado com câncer de pele, por exemplo? Pode, bem semelhante. A incidência é difícil falar em números, né? Porque o câncer de pele é o tipo de câncer mais comum que tem, né? Então, o câncer de pele... Só que o câncer de pele, um grande número dos tipos de câncer de pele é um câncer muito pouco agressivo. Então, uma biópsia incisional simples acaba que já trata. Resolve, né? Resolve. E o câncer de boca é mais agressivo? O câncer de boca, sim. O de lábio, a agressividade é semelhante ao câncer de pele. Entendi. Tem caso que tem que retirar a parte do lábio? Sim. Só que o lábio, Débora, quando ele é removido, né? Quando o paciente tem um câncer de lábio, você tem umas técnicas cirúrgicas, não todas as vezes, né? Que facilita a reconstrução. Né? Como praticamente a musculatura é uma coisa semelhante que acontece com a língua. Às vezes a pessoa perde metade da língua, mas não altera a fala. Altera sim. Sim, altera mas consegue pouco, ainda né? falar, Depois né? ela fala, ela se alimenta normalmente. Então a reconstrução do lábio, ela é, digamos assim, ela é mais factível. O problema é quando é no céu da boca, que aí dá problema na fala, né? O céu da boca, o que acontece com o câncer de céu de boca? Ele logo chega no osso, aí para tratar todo o câncer, você tem que remover o osso. Aí você vai comunicar a boca com os seios da face, né? Aí quando você vai falar, o ar acaba saindo pelo nariz e tem toda essa alteração da fala. E tem alguma dica que você daria, assim, para uma pessoa olhar de cara, assim, e falar assim, não, eu preciso ir porque eu detectei ali, fora a bolinha que você já falou, mas assim, você falou da afta, né? A afta, o câncer, muitas vezes, quando ele começa, ele é idêntico a uma afta no início, muito parecido. Só que a afta sara. É duas situações, a afta dói e o câncer não, geralmente, né? E em 2 semanas também, geralmente, a afta ela sara e o câncer não, o câncer continua desenvolvendo. Então, se tiver uma afta que não sarar em 15 dias... 15 dias, 1 mês, né? Vamos dizer assim. Porque uma coisa que acontece muito também entre os dentistas é assim, o paciente ele tá com
com uma lesão em boca e clinicamente, quando a gente vê, a gente pensa que é afta. Aí realmente parece muito afta, só que já tem assim 2, 3 meses, então já tem que fazer a biópsia. Aí o dentista fala, não, volta daqui 2 semanas. Então, quando é câncer nesses casos, o câncer só vai evoluindo, só vai crescendo. Vamos tentar ajudar aqui nossos ouvintes. Uma afta comum, que é mais comum as pessoas terem, qual o tempo de duração dela? Que geralmente 2 semanas, dificilmente 2 semanas. passa disso e dói. Dói muito, incomoda muito, né? O tempo todo a afta dói. Tem umas aftas, inclusive, que você acha que foi. Tem afta que é uma lesão pequena, tem afta que é uma lesão grande, tem afta que saem várias ao mesmo tempo. Sim. Então, passou de 2 semanas, liga um sinalzinho de alerta, né? Isso. Tá. Passou de 2 semanas. Sim. A coisa tem que ser muito esclarecida para a população. Mas eu acho que isso também, o próprio paciente sempre, acho que às vezes ele até tem acesso a essas informações, porque hoje em dia, uma situação que acontece, hoje em dia, assim, já há algum tempo, é o Dr. Google, né? Então, o paciente, ele vai, pesquisa. Sim, vai no Google, pesquisa, né? E, por um lado, o interessante do Google é que ele é sempre alarmista, né? Ele sempre mostra o pior panorama, daí aí alerta os pacientes. Então, muito paciente que já chegou para mim, que eu consegui fazer o diagnóstico bem no início do desenvolvimento, ele tinha ido no Google e tinha pesquisado algo do tipo, né, ferida na boca, aí colocou lá, a ferida pode ser câncer. Aí o paciente procurou tratamento rápido. Só que a questão é justamente essa, né? Afta em boca, geralmente em 2 semanas cicatriza e ela é dolorida. O herpes tem alguma relação? Não. Nenhuma, né? Com câncer, não. Tá. Qual que é a maneira de prevenção? Assim, a gente sabe que câncer de mama, por exemplo, sempre divulga, faça o autoexame, não isso sei é importante também. Mas, né, a gente lê bastante sobre isso, mas no caso de câncer de boca, eu não sei qual que é o autoexame que faz. A gente pode fazer autoexame? Débora, autoexame, para nenhum tipo de câncer, ele ajuda no diagnóstico precoce. Isso já foi constatado em vários artigos. Quem ainda fala de autoexame é gente extremamente ultrapassada, gente que não estuda, porque é uma coisa ineficiente, né? E tem gente que às vezes falar... Às vezes alertar, rede social, hoje eu vejo o pessoal falando, não funciona, autoexame não funciona. Tá? E tem muita gente assim que tem muito pouca informação. Porque hoje também a gente vive essa situação. Chega lá no mês da Cortal, aí todo mundo vira especialista daquele assunto. É rede social. Não, hoje em dia, com a rede social, todo mundo é especialista, todo mundo quer falar do assunto sem ter propriedade. Aí tem um monte de gente, assim, totalmente desamparada de conhecimento. Aí fala do autoexame. Então, tá prestando um péssimo serviço, porque muitas vezes... O que efetivamente funciona? Isso é uma informação que já era discutida há muito tempo, mas com essas pesquisas indianas, elas ficaram mais sedimentadas. O indivíduo, a pessoa, o paciente, no caso, de tempos em tempos ir no dentista. E qual que seria? De quanto em quanto tempo? 6 meses, pelo menos. Essa ida ao dentista é fazer a limpeza? Então, também fazer isso que a gente chama de limpeza, né? Mas o dentista, ele olhar todos os tecidos da boca e ver se ele reconhece alguma alteração. Se ele reconhecer alguma alteração, ele monitora aquela alteração. Ou dependendo, né? Hoje em dia é fácil você fotografar, encaminhar para quem tem mais experiência, e às vezes até fazer o exame. Mas a forma mais eficiente, autoexame não serve para nada. Na verdade, até sabe-se que o autoexame, ele muitas vezes... Porque em algumas regiões a pessoa não consegue ver, tá? Porque você vai no dentista, você tem lá aquela luz que ilumina toda a boca, o dentista consegue afastar os tecidos. Sim. Tá? Então, o que tem que se fazer é isso. E para mama também é a mesma coisa. Para todo tipo, autoexame de câncer de pele, totalmente ineficiente. E qual que é a incidência no Brasil hoje de câncer? Você falou 15 mil casos? De boca, entre 15 e 16 mil. Tem aumentado nos últimos anos esse número? Tem Ele reduzido? Tem mais prevenção hoje? O que a gente tem, sem dúvida, hoje a gente consegue fazer mais diagnóstico precoce, ainda é um pouco incipiente, porque também a maioria dos casos é pacientes que dependem do SUS, né, do Sistema Público de Saúde. Mas o que acontece? Há uns anos atrás, em 2012, começou essa discussão. Também gente sem embasamento,
por volta do ano 2010, ali ficou muito massificada aquela questão das campanhas do Ministério da Saúde, isso aconteceu no mundo inteiro contra o cigarro. Aí começou a fazer o levantamento de dados, não, as pessoas estão fumando menos, naquela época. O câncer de boca era muito associado ao cigarro, e a gente começou a falar, o câncer de boca vai diminuir. Isso não aconteceu, e por alguns motivos. Por exemplo, hoje, câncer de boca provocado pelo HPV, né? É um importante grupo de pacientes que estão nessa condição. E, por exemplo, com o envelhecimento da população, aí as pessoas mais velhas têm mais chance de ter câncer de boca. Então, câncer de boca dá mais em homens e idosos, é isso? Sim, em homens e em pessoas idosas. Ah, sim. E em relação só voltar um pouquinho... Só que assim, na verdade, a incidência do câncer de boca, ela aumenta, mesmo que pouco, mas ela tem aumentado. Porque tem aumentado. Porque a expectativa de vida também está aumentando. Sim, aumentou, né? Sim. Agora, uma dúvida que eu ainda fiquei é o seguinte, a gente estava falando dos cigarros eletrônicos, do vape, e você falou também do narguile. O vape, quem usa vape hoje, independente de ser adolescente ou adulto, ele vai ter o câncer de boca? E quem usa o narguile vai ter câncer de boca? Não, você não consegue prevenir. Pode ter? O narguile hoje já começam a ser alguns estudos, porque o narguile ele é anterior ao vape, né? A moda do narguile. E tem alguns estudos que mostram que sim, ele favorece o desenvolvimento de câncer de boca e garganta, pulmão, mas aí tem aquela questão das substâncias químicas, das moléculas que a fumaça tem com a temperatura elevada, né? Tem esse ponto. O vape, ele não, como a gente já falou no comecinho, eu já disse aqui, ele não passa por isso. O que mais você perguntou? Não, se a pessoa pode vir a ter câncer de boca se usar o vape e o acho que ele já disse que o vape menos, né? Menos. O vape não tem essa associação. O narguilé é mais preocupante, né? Mas o narguilé eu acho que hoje em dia quase ninguém usa, né? Tem muita gente que usa. Eu achei que usavam as pessoas vape. usam escondidos, porque ficou um certo preconceito, vai né? Juntamente com o cigarro. Porque tem adolescentes que usaram vape e morreram com infecções pulmonares. Sim, eu sei de casos até de pessoas que fazem uso do vape e que precisam fazer um determinado procedimento cirúrgico, não informam ao médico, ao cirurgião, ao anestesista que faz o uso do vape e que tem problemas seríssimos, né? Sim. Problema, embolia pulmonar, né? Eu já fiquei sabendo disso, eu já li sobre isso. É porque, assim, todo mundo que passa por um procedimento cirúrgico, né, sem dúvida tem um risco de ter um quadro desse. Uma complicação. E quando o organismo ele está, digamos assim, mais suscetível, né, ele está mais fragilizado, às vezes uma complicação, você falou uma embolia, às vezes uma embolia nem era tão significativa. Mas pelo fato dela usar o cigarro o pulmão eletrônico, já não está funcionando. Intensifica? Você aumenta a chance de desenvolver um quadro desse, né? Porque o pulmão ele não está trabalhando adequadamente. Mais acontece difícil, muito isso. Não sei se você sabe, se você tem esse dado. É mais difícil parar de fumar o cigarro convencional do que o vape, ou o vape tem mais produto químico que vicia mais, está mais ligado ao cérebro? Eu acho que em 2018 eu escrevi não, acho que em 2008, na verdade, até escrevi na Gazeta. Eu tinha uma coluna na Gazeta e... Um artigo sobre isso. Parar de fumar é uma missão quase impossível. E realmente, quem tem um vício no cigarro convencional, dificilmente para. A pessoa, às vezes, ela para por um tempo, depois volta. Eu conheço muita gente que parou. Definitivamente? Definitivamente. E que fumava muito, assim, de acender um no toco do outro, sabe? Amigas da minha mãe, muitas que fumavam muito. Mas os estudos associa não mostram muito, isso. né? O cigarro está muito associado. Toma café, anos, vai fumar. Reúne com as amigas para bater papo. Cerveja. Fuma. Bebida alcoólica, cigarro. Depois do almoço, um cigarro. Então, o cigarro é algo, hoje nem tanto, mas que estava muito ligado à rotina, aos hábitos. A rotina social, né? Então, isso é muito fácil, muito mais difícil da pessoa deixar. Eu sinto que o vape é um cigarro novo, né? Um tipo de fumar novo. Eu sinto que as pessoas ainda ficam meio com vergonha, sabe? Assim, eu não vejo as pessoas muito livres fumando. Caramba. Você vê que a pessoa meio que abaixa, né? Dá aquela tragada. Eu assim. Já vi isso. Eu vejo que as pessoas têm vergonha de fazer uso de vape. Eu não observei isso e fica difícil, assim, falar. Até porque eu tenho esse cuidado, né? Geralmente tem um fundamento, né? Sim.
Mas essas observações pessoais, né, é difícil falar. Que nem você falou, esse artigo eu escrevi em 2008, imagina, tem quase 20 anos. Talvez realmente as pessoas tenham criado mais coragem e parado de fumar. Acontece muito também, acho que a pessoa quando decide parar de fumar é porque ela começou a notar o impacto na saúde. Estudos mostram que tem 2 momentos na vida da gente que a saúde muda muito, né? Quando a gente passa dos 40, depois a gente passa dos 60 anos. Não sei se essas pessoas que você conhece estavam, né? Foi justamente nesses momentos. Sim. O que eu vejo é isso, que talvez quando a pessoa começa a sentir que o cigarro realmente, associado à grande quantidade de informação que a gente tem hoje em dia, então quando está impactando na saúde, talvez elas tenham mais força de vontade. Algum tipo de doença que ela passou a ter, né? Sim. Algum susto. Teve um infarto, teve algum problema pulmonar. Isso, efizema pulmonar, né? Sim. A pessoa, você não olha, você não dá para saber se tem ou não. Mas uma trombose, né? Eu não lembro se essas pessoas que eu conheço, mas eu conheço muita gente que fumava muito e que parou de fumar. Mas quando você vai, por exemplo, é uma coisa que é muito comum e não tem como a gente, às vezes, avaliar assim, socialmente. O paciente vai fazer aqueles exames cardiológicos, fazer aqueles testes de resistência e tudo mais. De esteira, né? Delas começam... Ali é que ela vê o quanto que o cigarro está prejudicando a saúde. Leva um susto, né? Exatamente. E hoje em dia, doutor Arlindo, o fumante, ele é discriminado, né? Ele não consegue fumar em lugar fechado. Você entra num restaurante, ele não pode fumar. É proibido fumar em tudo quanto é lugar, né? Antigamente fumava-se até em avião, né? Hoje em dia... Era culturalmente mais aceito, né? Hoje em dia você vai em um determinado lugar aberto, você vê que fica... É lugar aberto, público. Os fumantes ficam num grupinho excluídos ali dos demais. Ninguém quer contato. Na verdade, o cigarro, né, a indústria cinematográfica, ela exaltou muito o cigarro, né? Sim. Casablanca, quem assistiu, né? Era muito charmoso, né? As pessoas fumarem. Até colocavam aquilo como um certo prazer, aquele momento da tragada, como se fosse algo prazeroso, né? Não uma coisa assim, né? De status. Sim. Mas o ator, Humphrey Bogart, o nome dele, ele morreu de câncer de boca. Já estava na fase terminal. Estava em fase prevenção, terminal. O negócio é prevenção, né? Qual o tratamento? Quimioterapia? Geralmente cirúrgico, né? O tratamento do câncer de boca. Retirar toda aquela margem de segurança. Porque quando a gente fala câncer de boca, tem vários tipos de tumores em boca, né? Alguns você faz só quimioterapia, alguns faz radioquimioterapia, mas geralmente o câncer de boca, o primeiro tratamento é a cirurgia. Aí tem isso que você falou de margem de segurança. Quando a cirurgia só não é suficiente, aí você faz a radioterapia e também pode fazer a quimioterapia, dependendo da situação. Às vezes faz os 2 juntos, às vezes faz só um desses outros tratamentos. Tá? Tem mais lesões malignas ou benignas? Não, muito mais benignas, né? Benignas, né? Em criança, é comum ter câncer de boca? Acontece? Criança é comum. E aí, só que são tipos bem raros de câncer de boca. É comum assim, pode acontecer. É muito raro. E também, geralmente, quando o câncer de boca acontece em criança, ele é muito agressivo. É muito agressivo. Mas então, mais que dá mesmo em homem, o câncer mais comum em homem adultos, idoso, né? Geralmente homens. Depois dos 40? Depois dos 40 anos. Cigarro. Associado ao cigarro. Eu tenho uma curiosidade. Os pacientes de UTI, né? Eu sei porque eu vivi alguns momentos agora com parentes que foram para UTI, e aí tem uma prima minha que é dentista e ela tinha essa preocupação de ir fazer essa higiene bucal. Como é que é hoje os nossos hospitais? Eles se preocupam com isso? Tem um movimento, né, que acaba que os hospitais estão começando a se despertar para essa importância, porque a saúde do indivíduo, nesse caso, ela tem um reflexo na saúde sistêmica. E o paciente que está em UTI, geralmente a boca é muito contaminada. Quando você abre a boca... Proliferam muitas bactérias ali, né? Muito, muito. E assim, é um odor horrível. Então, como sua prima fez, por exemplo, o meu pai, ele teve uma série de doenças e no fim da vida ele internava com muita facilidade. E quando ele internava, ia para UTI. Daí todos os dias eu ia na UTI, obviamente, para visitá-lo, né? Mas também fazer a limpeza da boca dele. Ele até falava, nossa, quando você limpa minha boca, eu acho que meu espírito até fica mais feliz. Olha só. Minha avó, ela também passou um tempo na UTI, né? Ela, antes de morrer, foi internada.
A minha avó, ela, inclusive, não tinha dente, tinha dentadura. Sim. E ela já não se comunicava mais. Aí tem as técnicas corretas, mas eu também ia lá todos os dias, limpava a boca dela. E eu lembro quando eu limpava a boca dela, ela ria. Sabe? Ela manifestava com um sorriso. Com certeza deve causar um bem-estar no paciente, né? Um alívio, né? Importante, então, né? As pessoas que estão assistindo o nosso podcast, se você tiver um ente querido ou alguém que você conhece, um amigo que for para UTI, se você não tiver essa prática ou não quiser, talvez chamar um dentista amigo, avaliar, né? Pedir para ir junto fazer. De Sim. quanto em quanto tempo seria legal isso? Não, o ideal é fazer todos os dias, né? Porque a forma como que os micro-organismos da boca se multiplicam, né? Durante esse período já é suficiente. Se bem que os intensivistas da UTI fazem, né? A higiene bucal, mas assim, deve escovar o dente de manhã, porque eles não vão conseguir fazer essa asepsia em todos os pacientes, de forma né? tão perfeita. Eu não consigo te falar exatamente como funciona nos hospitais de Cuiabá, mas isso... Eu também não sei. Mas isso já está sendo debatido até na forma de lei. Importante isso. Isso é muito importante. E quando a gente vai para os dados científicos, o paciente que está em UTI e é acompanhado por um dentista que cuida da saúde bucal dele, geralmente ele fica menos tempo internado. Olha. E também a própria recuperação dele depois é mais rápida. Levanta essa bandeira, doutor Arlindo. Sim, sim. Vamos fazer isso virar lei para que as UTIs tenham dentistas de plantão para fazer. Não sei se tem lei, mas tinha um projeto de lei sobre isso. O município de Cuiabá, acho que ele até tem um trabalho desse, mas assim, acaba que geralmente essas políticas públicas, quando muda o governante, o gestor, né, elas acabam sendo substituídas por outras. Se não for lei, não... Mas eu acho sim que tem que discutir. É que assim, a gente acaba, hoje mesmo, que a gente discutiu tanta coisa, né, que a gente acaba, que são importantes. Mas eu tenho conhecimento, já li, inclusive, você publica muitos artigos, né, gente? Eu já li muitos artigos seus na imprensa local. Então, eu acho que uma forma de chamar a atenção dos nossos políticos, principalmente dos nossos deputados, né? É através dos artigos, sabe? Talvez você levar isso como um projeto para um deputado, para um deputado estadual, que isso vire uma lei estadual e isso seja levado para os nossos governantes, senadores, deputados federais, para que isso vire lei mesmo, porque é importante a saúde bucal, eu imagino, além da autoestima, realmente isso, que diminui o tempo da pessoa na UTI, porque ali é uma proliferação de bactérias, né? Sim. Muitas vezes o paciente ele tem sinais de que está com uma infecção muito séria. E muitas vezes o paciente de UTI acha que essa infecção é relacionada com o problema dele, lá que ele deu origem para ele estar internado na UTI, só que muitas vezes está sendo gerada na boca. Ana Paula, estamos encaminhando para o fim. Vamos fazer o quadro Mito ou Verdade. Explica o quadro aí para o nosso convidado. Nós temos um quadro, doutor Arlindo, Mito ou Verdade. A gente vai falar uma frase e no final a gente te pergunta se é mito ou verdade. Você comenta rapidamente, dando a sua explicação. Você começa aí ou eu começo? Deixa eu achar aqui. Mito ou verdade? Vamos lá. O cigarro eletrônico é menos prejudicial do que o cigarro comum? Mito ou verdade? Mito, né? Eles são prejudiciais de forma diferente, mas o cigarro eletrônico é muito prejudicial também. Câncer de boca só atinge fumantes e alcoólatras? Mito, não. Atinge com menos frequência, né? Mas as pessoas que não fumam podem desenvolver câncer de boca, sim. O enxágue bucal com álcool pode aumentar o risco de câncer de boca? Mito. É um mito, e esse é um mito, ele tem até fundamento científico, que fala, hoje em dia esses enxaguantes bucais, eles tentam não ter o álcool, só que na verdade a quantidade de álcool que eles têm não seria suficiente para provocar o câncer de boca, né? Sim. E o enxaguante bucal também, uma coisa importante, muita gente orienta, muitos profissionais orientam o uso, defendem, mas isso fundamentado em propaganda das empresas, dos fabricantes desses produtos. A higiene de boca tem que ser feita com pasta de dente e fio dental só. A boa escovação, mas com pasta de dente e fio dental. Não é necessário já enxaguante bucal. Se você tiver com problema de mau hálito, acha que está usando um enxaguante bucal para aliviar esse problema, por exemplo, você tem que procurar um dentista para identificar a causa desse mau hálito e tratar essa causa. E o HPV, ele também pode causar câncer de boca? Verdade, pode causar. Hoje é um dos agentes causadores mais importantes do câncer de boca. Hoje em dia está muito em moda o clareamento dental, né? O excesso do clareamento dental pode causar alguma doença na boca, inclusive o câncer?
Câncer não tem essa relação com esses... Assim, isso é muito complexo. Tem gente que defende. Até esses dias eu estava vendo um professor de uma universidade famosa falando que se o clareamento... Mas, assim, é um embasamento científico muito frágil. Sim. Tá? Agora, assim, se o clareamento não fosse feito corretamente, ele pode danificar a gengiva e isso tem algumas sequelas. Mas, a princípio, isso. Tem gente que vai te falar, não, clareamento pode, se ele for usado tal substância, se não for o dentista que fizer no consultório, mas não. Doutor Arlindo, muito obrigada pela sua participação no podcast. Foi uma honra te receber aqui. E a gente gostaria de que você deixasse seu Instagram. Quem quisesse te seguir, pegar dica lá no seu Instagram sobre as... Consultar, né, gente? Não, eu agradeço o convite, como eu falei no começo, né? Admiro muito vocês. A Débora, eu sempre falei para ela, né? Qualquer coisa que ela faz, ela consegue ter sucesso, porque ela é extremamente dedicada, competente. É verdade. Enfim. Então, tá aqui com você é uma satisfação muito grande, viu, Débora? E meu Instagram é LPB Patologia Bucal, né? Que LPB é Laboratório de Patologia Bucal. E o Facebook também, LPB Patologia Bucal. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Esse foi mais um Pode Cuidar. Curta, compartilhe, convidem para curtir a nossa página.